Bom dia, meu povo lindo. Que Jesus Cristo te abençoe, tá? Se inscreve aí no meu canal para ajudar a gente, né? Levar essas mensagens bíblicas. Aqueles que ainda não conseguem ouvir, não tem como ler, não sabe ler, não tem entendimento sobre a palavra de Deus. Por isso que eu estou dando uma forcinha para vocês, tá bom? Então, eu vou ler, né? No livro de Mateus 24. Gente, é muito importante a gente ler a Bíblia e entender ela, tá? Muito importante, porque nelas estão os sinais da volta de Jesus. Muitos não acreditam, muitos acham que não vai acontecer. Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver o que diz essa palavra aqui. Se vai acontecer ou não, né? O fim dos tempos. Em Mateus 24, 3, diz assim, ó. O texto é sofrimento e perseguições, ok? Sofrimento e perseguições. Aí diz aqui, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular. Observe que essa mensagem bíblica ainda era quando Jesus estava na terra em forma humana, há muitos séculos atrás. Por causa desse tempo para cá, muitos não acreditam, acham que foi só conversas, que Jesus era um profeta, um homem normal e que é de setas. Vamos continuar. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer. Mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. E um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de guerra. Vamos parar aqui. O que é que traz para nós esses rumores que Jesus fala? O que é que está trazendo até nós? Noticiários, pessoas gravando os sinais de outros países, muitas notícias de guerra, de fome. Muitos países já estão passando por isso aqui que Jesus falou. Nós estamos cientes, todos nós estamos vendo no noticiário esses rumores aqui, certo? Todos nós estamos cientes desses rumores que Jesus falou há milhares de anos atrás. Há décadas e décadas atrás, Jesus falou disso aqui. Então, esses sinais aqui que Jesus falou, está acontecendo no tempo de hoje. Mas para acontecer no tempo de hoje, já se passou décadas e décadas. Entendeu? Muitas décadas. Então, são essas décadas, do tempo de Jesus até agora, que as pessoas acham que as guerras, os rumores, muitas coisas está acontecendo por causa da maldade do homem, por causa do desemprego,
por causa das traições, por causa dos vícios, por causa do poder dos governos, acham que isso é normal. O que foi que Jesus quis explicar nisso aqui para todos nós? Jesus quis dizer que isso aqui há de acontecer, tudo isso há de acontecer, para que mostre que é o dia da vinda dele, o sinal da vinda dele. Mas isso aqui, essas guerras, essas fomes, essas falta de alimento, tudo isso, vem já da derrota de Satanás. Países contra países, não quer dizer que os países estão contra o outro, são os governos um contra o outro, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser mais poderoso do que o outro. Então, enquanto eles vivem se banqueteando, muitos morrem de fome, entendeu? Então, isso aqui é o sinal da destruição da terra. Os humanos possuídos, né, pela cólera de Satanás e destruindo um ao outro. É assim que Satanás quer o mundo, tá? Sendo destruído. Jesus explicou aqui que haverá nos últimos dias dele, quando o dia dele estiver próximo, haverá esses sinais. Porque é Satanás que está, né, com cólera, com raiva. Então, ele está usando de todas as formas os seres humanos para destruir um ao outro, de todas as formas, é para poder mexer com Deus, tá? Eu estou mostrando para vocês o significado, um pouco do que eu entendo, né? Eu não sei, mas um pouco do que eu entendo, estou falando para vocês. E aqui tem mais, parei no 8, né? Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Jesus, ele coloca aqui, né, um significado de parto, né? Só a mulher que é mãe de primeira viagem, tá? A mãe de primeira viagem que não conhece a dor, a mulher que não conhece a dor do parto, que tem o seu primeiro filho, ela terá o seu corpo descolocado, é muita dor, é abrindo seus ossos, né, para aquela criança nascer, é muita dor, muita contrações, uma mais forte do que a outra, até a criança nascer. É dores, muita dor. Então, só quem entende o que é ter um filho é a mulher, de verdade, tá? A mulher foi escolhida para adquirir esse sofrimento eterno, tá? Um sofrimento eterno, que nunca passa. Quando ela tem os demais filhos, né, que são muitos, né, tem mulheres que têm muitos filhos, ela não vai sentir a dor como sentiu do primeiro, tá? Como sentiu do primeiro, às vezes vem repetindo as mesmas dores de parto no segundo, tá? Mas demais filhos não chega mais a sentir tantas dores como são assim. Porque se as dores dos demais filhos fossem como os do primeiro, as mulheres não teriam tanto filho um atrás do outro. E aqui está dizendo: depois vocês serão presos e entregues para o odiarão. Vamos repetir o 9. Depois vocês serão presos. Jesus está falando para os discípulos, tá? Porque os discípulos fez uma pergunta a Jesus, tá? Aí Jesus já está respondendo: depois vocês serão presos e entregues para seres maltratados e vocês serão mortos. Essas passagens aqui já aconteceu, né? Que os profetas foram mortos. E hoje, gente, essa palavra ainda se cumpre, tá? Porque quantos evangélicos são apredrejados? Em muitos países já aí, os profetas estão sendo mortos, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Viu que essa palavra de Jesus até hoje ainda está, né? No nosso tempo, né? Aqui continuando, todos os odiarão por seres meus seguidores. Gente, observe quantos os cristãos são odiados,
tá? E até no meio de si mesmo, não precisa nem os pagãos odiar, porque já vem da própria natureza dos pagãos odiar os cristãos. Muitos odeiam Jesus, acham que Jesus foi só um homem, e assim é. E também muitos crentes dentro da própria igreja odeiam um ao outro, não é isso? E isso é o sinal, um dos sinais que Jesus deu. Vamos para o 10. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que nós já estamos aqui? Nós já estamos aqui. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, bate na porta daquela pessoa, chama, muitos não abrem, né? Que diz logo, são os chatos dos crentes, né? Isso. E também, né? Muitos pegam até um folheto, mas lá na frente joga o folheto, nem olha, nem lê, joga. Outros maltratam pastores e, né, ignoram eles, né? Não querem saber da palavra de Jesus, não querem saber deles, entendeu? Não querem saber da igreja. Aí acabam acontecendo isso aqui. Então, aqui está bem dizendo, vão abandonar a fé. É pessoas sem fé, gente, sem fé. Cristão, né, que abandona Jesus e volta para o mundo, volta a beber, volta a se prostituir, né, volta a mentir, né, cometer adultérios, roubar. E essas são as coisas, né, que voltam a fazer quando Jesus o libertou desses pecados, perdoou esses pecados dessas pessoas, mas infelizmente chega uma hora que elas dão para trás e acabam abandonando a fé. E vão trair e odiar, vão trair e odiar uns aos outros, que você vê aí, né, dentro das igrejas de desunião, também no mundo ninguém quer mais nada com Deus, não quer entrar mais numa igreja, não lê mais a Bíblia, muito se afastou, até os pagãos, né, tá pela misericórdia, né. Aqui, o 11. Então, muitos falsos, nessa frieza da fé, adquiriu muito sofrimento, né? Que quem se afasta de Jesus, né? Quem abandona a fé, elas começam a odiar a si mesmo e a odiar os outros. Então, em meio a tanto ódio, tanta falta de amor, né? Tanta falta de paz, acabam buscando em qualquer tipo de profetas. Que Jesus fala aqui, ó. Então muitos falsos profetas aparecerão. Então muitos vão querer abrir, né, suas próprias igrejas, né? Muitos vão para as ruas gritar lá, né, o nome de Jesus, né? Muitos vão fazer sinais da igreja como se fossem profetas, pastores, né, curar pessoas, né, como se fossem pastores que estivessem cheios da unção. Mas Jesus está dizendo bem aqui, ó. Muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Aqui está dizendo, então, muitos falsos profetas aparecerão. Quer dizer, que além de abandonar a fé, ainda vão querer se tornar profetas. Vão querer ser pastores. Como é que pode, gente? Uma pessoa sem a unção de Deus passar para ser pastor, né? E vai abrir igrejas, atrair as pessoas que estão sofridas, né? Pessoas que estão amarguradas, precisando de Jesus, vão começar, né, se dar como profetas. E aqui tem dizendo 12, a maldade vai se espalhar tanto, olha aqui, tanto que o amor de muitos esfriará. Aqui, esfriará. Mas quem fica firme até o fim será salvo. Jesus está falando aqui no 12 que o amor de muitos vai se esfriar. E vocês
já estão vendo esses sinais. Esses sinais aqui já está acontecendo. Jesus falou há décadas, há milhares de anos atrás, né? Mas está acontecendo hoje. Guerras, fomes, muitas doenças que os médicos não sabem mais o nome, os hospitais, né, tudo lotado, né, não há mais leito, as escolas também muito lotada, né, os governos só pensando em si, muitos falsos profetas abrindo igreja, né, para atrair as pessoas, muitos falam de sinais, né, que Jesus fez, mas como é que a gente pode abrir a boca, falar de Jesus e os seus sinais, se não convive na fé, se não tem fé, não é isso, gente? Se abandonou a fé, falou mal de Jesus, falou mal da congregação, mas do nada, abra a sua igreja, abra um quarto da casa e faz de uma igreja, né? E ali começam a falar, e as almas cada dia mais se perdendo, né? Cada dia mais sofrendo dentro de casa. E muitos, né, não entendem mais, né, qual é a igreja certa, não sabem mais e que tipo de Jesus servir, né, qual é o pastor certo, qual é o pastor correto, né, que tem a unção de Jesus para curar as pessoas, para libertar. Como é que nesses sinais que Jesus deu, como é que as pessoas vai saber, né? E vamos lá. E voltando, né, para aqui, né, aqui, vamos começar aqui o 13. Mas quem fica firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Quer dizer aqui, que quando as notícias, quando tudo isso acontecer, né? Quando tudo isso acontecer e as notícias, né? Começar a surgir desses sinais, quando as pessoas entenderem, né? Aí muitos vão lembrar do que Jesus falou e as notícias vão se espalhar. Tá falando aqui, as boas notícias sobre o reino será anunciada no mundo inteiro. Tá vendo? No mundo inteiro, como testemunhos para toda a humanidade. Então virá o fim, quer dizer que o fim do mundo virá depois de todos esses sinais. O mundo, nós já estamos vivendo, pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, acorde. Nós já estamos vivendo isso aqui, esses sinais aqui. Estamos vivendo esses sinais. Mas por causa da falta de fé, por causa da falta de fé, as pessoas não estão mais crendo em Jesus, entendeu? E por isso que não estão conseguindo entender esses sinais que estão acontecendo no mundo. Estão achando que é normal, que é culpa do governo, né? Que é culpa das pessoas. Gente, é Jesus voltando e o diabo está com toda a sua cólera de raiva, destruindo, usando as pessoas para matar uma outra, usando os governos para querer guerrear um contra o outro, porque é assim que vai ser, por causa da falta de amor e da falta de fé em Jesus Cristo. E muitos vão se defender da forma que querem e que podem. Mas depois disso tudo, desses todos os sinais que nós já estamos vivendo no tempo de hoje, aí sim, quando começar a notícia, quando já está, né? Já está tendo essa notícia, porque até os cientistas já sabem que vai ter fim o mundo. Até o cientista já sabe,
né? Médico, né, que não acreditava em Jesus Cristo, muitos já estão acreditando, né? Cientista que não acreditava, muitos também já sabem, né, que os últimos momentos do mundo está chegando ao fim. Mas por que é que até eles sabem e muitas pessoas não querem, gente? Por que é que muita gente não quer crer nessa passagem bíblica? Quando as notícias forem dadas ao mundo inteiro completa, será o fim. Então, estamos vivendo nesse fim. As notícias do fim do mundo já está acontecendo, já está sendo anunciada. Os sinais já estão aparecendo. Então, gente, estamos já no fim. Está chegando o fim deste mundo. Jesus vai voltar sim. Jesus vai tirar o povo dele da terra. Jesus vai levar o povo dele. E ai daquele que ficar, né? Ai daquele que não for com Jesus. Gente, o sofrimento, o verdadeiro argumento, o verdadeiro terror, a verdadeira guerra vai ser quando Jesus levar o povo dele e aqueles que ficarem aqui, aqueles que ficarem, está dizendo aqui no texto, sofrimentos e perseguições. Esse é o verdadeiro sofrimento, sofrimento sem Jesus. Olha que ainda está repetindo aqui, o grande sofrimento. Preste atenção, o grande sofrimento. E Jesus continuou, vocês verão num lugar santo, vocês verão num lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver num campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas. Naqueles dias, orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que Jesus, nessa época que vem buscar o seu povo, não vai ter misericórdia e penas das grávidas, das que estão amamentando. Não haverá misericórdia para ninguém que vai ficar aqui na terra. Não haverá misericórdia para ninguém. Porque o tempo de aceitar Jesus Cristo é hoje, agora. Mas as pessoas ignoram os sinais. Por isso que Jesus não terá, né, misericórdia. Jesus vai vir ao mandado de Deus, vai fazer o que Deus vai mandar, e os que ficarem, está bem claro, ai, esse ai quer dizer terror, né, medo, suspense, sofrimento, argumento, muita coisa nesse ai aqui. Observe que ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas, olha só. Então, não há, gente, uma forma de paz jamais na terra. Não há. Então, né, o único caminho que tem é a gente entregar a vida para Jesus, fazer tudo direito, tudo correto, entregar para Jesus Cristo a vida e esperar só por Ele. Largar o pecado, se converter, se jogar na água, para procurar uma igreja para se batizar. E muitos vão ser chamados, gente. Muitos que estão na igreja vai ser chamado por Jesus neste dia. Mas poucos irão ser escolhidos para ser levados. E ai daqueles que ficarem, porque verdadeiramente vai ver Satanás face a face. Então, como nós já estamos no fim, né? Então, quem são
cristão, se firme mais, busque mais, se foque mais nas coisas de Jesus Cristo. Não volte para trás, não perda sua fé. Continue até o fim, porque Jesus há de chegar. Ele há de chegar, está muito perto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus vai chegar. Tchau, tchau.